Olá meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, eu sou Sidney Sá. Quero aqui trazer um material bem diferente daquilo que eu costumo trazer, justamente por aquilo que eu fui impelido a fazer pelo próprio Espírito de Deus. Certa feita, ainda há pouco tempo atrás, eu estava com a minha esposa, a gente foi visitar um culto em uma igreja aqui em São Luís. A primeira vez que a gente foi nessa igreja, e a gente também queria conhecer um pouco desse trabalho. Chegando lá, a gente observou que havia um profeta de fora, né? Eles convidaram alguém externo para trazer uma mensagem e afinal era uma conferência profética. Só que alguns detalhes nos chamaram muita atenção negativamente. A gente começou a observar algumas coisas que ferem os usos e costumes, a ética do culto e algumas coisas fora do amparo bíblico. E a gente observou depois no final do culto, pontuando cada coisa, que estávamos diante de um falso profeta atuando em nosso tempo. Esse falso profeta, ele está em muitas capitais do país, em muitas igrejas e rodando o mundo todo. Por isso que eu fui muito intimado por Deus nesse tempo a prosseguir, a identificar, a estudar, a pesquisar como ele age, como outros também agem, o que vem com um homem como esse, o que ele está querendo com a igreja. É por isso que eu preparei esse material para vocês. Se você que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. A gente está diante de um falso profeta, de um falso mestre, e é isso que eu quero trazer nesse vídeo. Que vocês sejam muito abençoados, prestem atenção, porque eu estarei também trazendo 3 características para identificar um falso profeta. Os falsos profetas do nosso tempo. Todos nós temos algo no nosso coração, algo que Salomão já falou a respeito. Temos no nosso coração um anseio pela eternidade, algo que nos liga ao divino, algo que está além do nosso entendimento. Nós, como cristãos convertidos, sabemos muito bem o que fazer com esse entendimento. Devemos buscar a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Temos uma necessidade latente e foi o próprio Pai que assim nos deixou completamente necessitados dele. Mas 2 coisas eu quero pontuar nesta busca de Deus causado por um coração ansioso pela eternidade, que são justamente 2 promessas do próprio Jesus para nós. Com a descida do Espírito Santo em Pentecoste, foram distribuídos dons espirituais que estão disponíveis ao que creem até os dias de hoje. A outra promessa é que enganadores estarão usando esses mesmos dons para tirar proveito do seu rebanho. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês. 2 Pedro 2, de 1 a 3. O que nos leva a escutá-los é a indisposição com o seu momento atual. Você sempre quer algo de Deus, sempre está precisando de algo. Não há nenhum problema em estarmos esperando algo a mais de Deus, mas isso nos deixa em uma situação de vulnerabilidade. Você não pensa a fundo o que está sendo dito, apenas quer receber o que está sendo transmitido. Deus mandou lançar um desafio aqui. Você vai lançar uma semente de R$365, simbolizando 365 dias do ano de 2022. E essas são as 3 características para identificar um falso profeta. A primeira característica é: você observará que ele precisará te convencer que tem o dom da profecia, dando detalhes específicos da vida da pessoa. Esses detalhes vêm por um espírito de adivinhação ou por uma pesquisa feita anteriormente. Aí ele parou a oração. Eu via quando o armário caía na cabeça do seu filho e matava ele. E foi falando o nome do meu filho. Cara, pra mim é tudo novo. E você tá num estado de choque porque tá em estado de perda. Exatamente, estado de perda. Desci do monte, enaltecendo aquele cara. E assim, eu tenho bons relacionamentos e eu acabei arranhando a minha credibilidade por causa disso. Eu vou chegar. Aí eu peguei, rapaz. Falei, rapaz, tu é o cara. Mano do céu. Tu é o cara. Cheguei pro pastor, falei, ó, tô com um rapaz assim. E o camarada é bom, fala nome, endereço, CPF. Que isso? Nunca vi isso. Rapaz, fui lá e pum. Ele é o Marcos. Eu faço 3 dias de campanha,
né? E eu vou fazer um negócio bom com você. Vou te dar 30% do que foi arrecadado aqui. Me lembro como se fosse hoje. Aí ele falou assim, tu sabe o Facebook da igreja? Tem lá? Tem? Tem. Por que, cara, você tá na inocência? Eu tava caindo no conto do vigário. Esse cara não tem limite, não. Lá de alguém. Na outra semana já tinha um dobro de pessoas. E ele começou a falar da campanha do envelope. Estou jogando por terra hoje, porque eu olho para você e eu vejo o nome Daniela. Deus está visitando alguém chamado Daniela. Quem é Daniela? Eu vejo Deus visitando. Quem é? Sua irmã. Deus está visitando a Daniela, porque a Daniela falou assim, falou, Senhor, eu preciso que tu abra uma porta para mim na área profissional. E eu via Deus honrando a sua irmã. Eu via Deus entrando. Eu vi uma faculdade federal. Eu via química. Eu via laboratório. Eu via Deus honrando a Daniela. E eu via ela como professora de faculdade. Eu via ela trabalhando na área da química, da licenciatura química. Segunda característica: reafirmações exageradas do seu dom de profecia. Eu estou sentindo Deus aqui, levanta a voz da glória. Está sentindo Deus aí, levanta a voz da glória. Que me dará a inércia. Tem profeta aqui na Arraial, levanta a voz da glória. Tem profeta aqui no Arraial. Levanta a mão da glória. E mandarabás. Cantubiante praiação. E a terceira característica: ele demonstrará um grande apego ao dinheiro. Um falso profeta. Falso profeta não é um feiticeiro e não é um invocador de demônios, assim, necessariamente. E ele não é alguém que erra a profecia. Porque Paulo vai dizer que, tratando-se de profetas, fale 2 ou 3 e os demais julguem. Então, se ele está falando que é para julgar, ele está dizendo que pode errar. A profecia bíblica, a Bíblia, a profecia, que é a palavra profética, ela é inerrante. Ok. Mas o dom da profecia, que é quando o Espírito vem sobre nós e nós falamos da mente e o coração de Deus, como eu disse, através de uma linguagem humana, eu posso errar, porque eu posso não ter ouvido direito. Então, Paulo está falando sobre julgar. Um verdadeiro profeta pode errar uma profecia. Ok. E um falso profeta pode acertar todas elas. Uau. Qual que é o maior... Aí complicou. Porque qual que é a maior referência de falso profeta da Bíblia? O maior referência de falso profeta da Bíblia é Balaão. Pergunta teológica, escatológica. Qual a profecia que Balaão errou? Nenhuma. Balaão nunca errou uma profecia. Todas as profecias de Balaão, ele acertou. Tudo que ele profetizou para Israel aconteceu. Balaão, a Bíblia diz, Balaão era um homem de olhos abertos, o Senhor ia até ele, ele conhecia a presença de Deus, o Senhor falava com ele, ele conhecia a voz de Deus, o Senhor colocava palavras na boca dele, ele profetizava a palavra de Deus, ele tinha os olhos abertos para o invisível, Meu Deus. ele via anjos, falou com animais, e o pior, Balaão viu Cristo. Ele falou assim, vejo de longe, não de perto, a estrela de Jacó. Eu tô olhando para ele. Ele vai vir e vai destruir os inimigos de Deus. Só que ele é um falso profeta. Só que ele nunca errou uma profecia. Balaão falou uma frase que todo domingo todo pastor fala. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Evangelize, @ev.rubensgabriel_oficial. Para quem não sabe, Deus me revelou 38 revelações do Brasil que já se cumpriram. Quem assistiu esse vídeo do massacre das crianças? Deus me revelou antes de acontecer, o ano passado. Viu? E tudo está se cumprindo para a glória de Deus. Deus me revelou que o Lula ia sentar na cadeira. E eu não queria falar, Deus falou, fale. O ser de vingança em tudo que Deus falou aconteceu. EV, consegue colocar aí no telão? @ev.rubensgabriel_oficial. Irmãos, eu tenho um pendrive, repita comigo, pendrive. Diga, tem 400 hinos e 4 horas de orações. Você vai semear no meu ministério, vai levar esse pendrive para alguém que está com depressão, está doente, está enfermo. Tem gente que só de escutar as orações, louvores, vomita obra maligna, vomita câncer. Você vai abençoar o meu ministério.
vai trazer uma semente aqui na frente. Pastor, eu só posso fazer o zele. Tem o zele da igreja aqui, irmã? Você vai fazer o zele da igreja e vai dar o seu nome, e depois o pastor vai passar para a gente. Quem gostaria de levar um livro, um pendrive, para abençoar o nosso ministério? Você vai abençoar com $100 o nosso ministério. Quem gostaria? Venha na frente, eu vou orar pela sua vida. R$75, simbolizando R$1 por dia do ano que vem, que você vai semear na obra de Deus, e Deus vai te abençoar. Muita gente pode semear R$365. Quem pode? Vem na frente. Quem mais? Quem mais? Irmão, é R$1 por dia que vai abençoar todo o seu ano. Nós não estamos explorando ninguém aqui. Tem igreja aí que o povo pede R$2022, simbolizando 2022. Você vai fazer um voto, R$365. Cadê você? Então, o que define Balaão como falso profeta? No início da descrição de Balaão, diz que o rei manda os emissários dele e diz assim: e eles chegaram com o preço dos encantamentos de Balaão. Sabe o que define o falso profeta? Não é a assertividade da sua palavra, mas do seu coração. Balaão é alguém que profetizava as palavras do Senhor em troca de pagamento. Um falso profeta é alguém que está envolvido com a obra de Deus. Vou repetir isso para ficar claro. Feiticeiros, bruxos, satanistas não são falsos profetas. Eles são feiticeiros, bruxos e satanistas. Um falso profeta é o que Jesus falou em Mateus 7. São homens e mulheres no meio do povo de Deus. Eles estão inseridos no contexto da igreja. São lobos vestidos de cordeiro, de ovelha. Eles se parecem com irmãos. Eles estão no meio do povo. Eles se movem nos dons, mas eles estão envolvidos com a missão, buscando benefício próprio. Então eles sempre profetiza por lucro, sempre buscando benefício próprio, seja pagamento. Lucro, seja poder, seja fama, seja acesso, poder, sexo, dinheiro e principalmente controle de pessoas. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a você que chegou no final desse vídeo. Eu espero que Deus tenha falado com você, que de fato esse fogo de indignação por essas coisas que estão acontecendo dentro das igrejas também possa inundar o seu coração, assim como inundou o meu. Que Deus de fato possa abençoá-lo, santificá-lo e que sua mente esteja aberta para ouvir o que a palavra de Deus tem ao seu respeito. Não dê ouvido aos falsos mestres, aos falsos profetas, aqueles enganadores do nosso tempo. Por favor, inscreva-se no nosso canal. É muito importante também que você curta esse vídeo. Se você está interessado nos próximos conteúdos, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo aquilo que vai acontecer. Agradeço de coração, que você seja muito abençoado por Deus. Abraço.